Boa noite, meus amados e queridos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Espero que esteja tudo bem. Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui você está mais uma vez no canal do YouTube Evangelista João e continuando a nossa série de 31 dias, gravando o livro de Provérbios, meditando na palavra de Provérbios, palavra de Deus que se encontra ali depois de Salmos, Provérbios de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. E hoje é o nosso 12º dia. Nós estamos fazendo essa campanha, esse momento de meditação no livro de Provérbios. Quem quiser acompanhar os outros vídeos do 1 até o 12, está salvo aí no canal. Quem receber as notificações, espero que você possa assistir esses vídeos e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, tá bom, meu querido, em nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 12. Eu estou um pouquinho rouco, mas a glória de Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é digno, né? De toda adoração, tá bom? Toda honra, toda glória seja dada a Deus, tá bom? Deus possa te visitar nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, quando você for assistir esse vídeo, você seja tocado pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Se inscreve no canal, curta e compartilha em nome de Jesus para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Envia para aquela pessoa que você sabe que quer receber a palavra de Deus. E se você pensa que ela não quer receber a palavra de Deus, é essa pessoa que Deus está querendo que essa palavra chegue. Aquela pessoa mais improvável que você pensa que a palavra de Deus não vai chegar. É onde a palavra de Deus vai chegar e vai entrar. Porque a palavra de Deus tem poder para libertar, curar e salvar todo aquele que confessar, todo aquele que crê. Tá bom? Nós vamos meditar hoje em 4 versículos. Provérbios capítulo 12, nós vamos ler de 1 até o 4, tá bom? Hoje estou gravando no domingo à noite, provavelmente esse vídeo vai entrar no ar amanhã, domingo pela manhã, sábado, segunda pela manhã, e hoje foi o dia das mães, né? É a palavra que caiu coincidentemente, não há coincidências no reino de Deus, né? Caiu justamente em Provérbios capítulo 12, que diz assim: quem ama a correção ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas esse condenará o homem de más intenções. O homem não se firma pela impiedade. A raiz do justo, porém, nunca será retirada. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas que se comporta de modo vergonhoso é como a podridão dos seus ossos. Louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor. Você que tem Bíblia e quer acompanhar, você pode baixar o aplicativo da Bíblia, né? É gratuito. Aí para smartphone, para iPhone, né? Você pode baixar o aplicativo da Bíblia e também acompanhar. Se você não tiver Bíblia, fale comigo, manda uma mensagem. Quem sabe eu posso providenciar uma Bíblia para você, tá bom, meu amado? A Bíblia é a palavra de Deus, é um conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? No versículo 1 do capítulo 12, diz assim: quem ama a correção ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. Você pode estar se perguntando, como assim amar repreensão? Porque quando nós pegamos essa palavra repreensão, nós tomamos ela como sendo coisa ruim para nós, mas a repreensão não é coisa ruim. Porque se nós somos repreendidos naquilo que estamos fazendo, seja por Deus, seja por, às vezes as pessoas estão vendo o nosso erro e nos orientam, né? Se nós acatarmos a orientação que vem do alto, e que muitas vezes Deus usa pessoas para nos orientar, a correção, meus amigos, é para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Deus nos corrige porque somos filhos. A Bíblia diz que Deus disciplina a todos que eles amam. Eu não tenho prazer em disciplinar os meus filhos, eu como pai. Mas eu sei que a disciplina é necessária para que eles corrijam um caminho que eles estão fazendo que é errado. Eu como pai, quando estou vendo meu filho andando no caminho errado, sou pai de crianças, né? E adolescentes.
Mas quando eu vou corrigir eles, com misericórdia, logicamente, eu corrijo e aquela correção muitas vezes dói mais em mim do que em ele. Mas a correção é necessária para que haja uma correção da rota do caminho errado, né? Como pai, Deus também é pai, né? Deus não nos corrige para nos maltratar, de maneira nenhuma. Deus nos corrige porque Ele nos ama e quer que nós andemos no caminho de retidão. O caminho de retidão. Mas nem todas as pessoas que são corrigidos, eles gostam da correção. Somente as pessoas sábias, somente as pessoas que têm ouvido para escutar, as pessoas que têm o desejo de mudança, elas vão escutar a repreensão e vão mudar de caminho, vão mudar de rota. Então a repreensão, nesse sentido, é bom. Mas aquele que não escuta a repreensão é insensato, ou seja, ele não deu ouvidos o que o servo, o que o próprio Deus vem orientando. Porque Deus nos disciplina não para o nosso mal, assim como eu usei o exemplo dos meus filhos. A gente disciplina os nossos filhos porque a gente ama eles. Da mesma forma é Deus. A disciplina de Deus não é para nos matar ou para nos castigar, mas pelo contrário, é para corrigir um caminho errado. E muitas vezes essa correção, num certo momento, vai gerar dor, vai gerar frustração, mas lá na frente nós vamos perceber que essa correção que Deus nos fez foi para o nosso próprio bem. Quantas pessoas foram corrigidas por Deus e naquele momento da correção parecia ser um castigo, e lá na frente nós percebemos que foi livramento de Deus para as nossas vidas. No versículo 2 ele diz assim, do capítulo 12: o homem de bem alcança o favor do Senhor. Meus amados, a pessoa que guarda os mandamentos de Deus, que guarda os preceitos de Deus, esse alcança o favor do Senhor. Nós não somos merecedores do que Deus faz por nós, mas tampouco nós, como filhos obedientes, Deus vai ter prazer em nos abençoar. Deus vai ter prazer em nos direcionar. Deus vai ter prazer em nos posicionar e o favor de Deus vai estar ao nosso lado. Porque no versículo 2, o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas este condenará o homem de más intenções. Muitas vezes, meus amados, Deus vai sondar o meu e o teu coração para ver se a intenção do nosso coração é boa. Eu que vos falo aqui, se eu estiver gravando esse vídeo, se minha intenção for ruim, Deus sabe e eu não vou ser aprovado diante de Deus. Agora, se minha intenção de fazer esses vídeos, gravar uma mensagem bíblica para a edificação da tua vida, da tua alma, é porque Deus vê e Deus sabe que meu desejo é apenas ganhar almas para o reino dele, é apenas entregar, é proclamar o seu santo evangelho. Porque o evangelho é as boas novas da salvação. E eu creio como mandamento de Cristo, né? Como está lá em Mateus 28 e Marcos 16, o ide do Senhor é uma ordem, e eu estou aqui cumprindo a ordem de Deus que Ele me deu, fazendo o seu ide, anunciando as boas novas da salvação. Existe uma boa nova para mim, para a tua vida. Cristo veio, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia voltará para nos buscar. A morte não é o fim. Por isso, meu querido, o homem de bem alcança o favor do Senhor, porque o homem de bem é o homem que tem a Jesus, que teme a Jesus, e esse alcançará o favor do Senhor para ter uma vida que o agrade. Porque o prazer do homem de Deus é agradar o coração do Pai. Não é mais agradar o seu próprio coração, porque nós sabemos que o nosso coração muitas vezes deseja coisas que vão contra a vontade de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus é aqueles que desejam agradar o coração do nosso Pai que está no céu. Tá bom? No versículo 3 diz, o homem não se firma pela impiedade, a raiz do justo, porém, nunca será retirada. Meu querido, nós vivemos num mundo do qual a sociedade, as pessoas podem cometer injustiças contra nós e muitas vezes nós contra elas. Mas o que Deus está falando para nós nessa noite, olha, eu sou justo, Deus é justo, nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o nosso Senhor
Ele é justo, ele é justo, ele é justo. Ele não vai falhar com você. Se tem algo que você tem colocado diante de Deus, não temas. Se for da vontade de Deus, irá acontecer, porque Deus é maravilhoso, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Por isso ele diz, o homem não se firma pela impiedade. Impiedade é injustiça, é separação de Deus, é não fazer aquilo que Deus se agrada. Mas aquele que pratica a justiça diante de Deus, a raiz do justo, porém, nunca será retirada. Por que isso? Porque, porém, se eu sou uma pessoa justa, justificada por Cristo, eu nunca vou deixar de existir. Como assim, João? Aqueles que creem em mim, palavra de Jesus, mesmo que morra, viverá. Então, os que têm a força, a fé em Cristo Jesus, nunca morrerá, nunca desfalecerá. Tá bom? Então, tenha sua fé firmada em Jesus. Procure conhecer Jesus mais. E eu tenho certeza que Ele se revelará a você através da palavra dEle, através do Espírito Santo que habita em nós. Então, Deus não deixa seu povo sem resposta. Deus sempre entrou na história com resposta, sempre entrou com provisão. E nos dias de hoje não é diferente. Tá bom, meu querido? Fique tranquilo. Você que está conhecendo a Deus, você que está sendo tocado pela palavra de Deus, não se assuste. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus vai gerar em você sede. Não é eu que gero, é o Espírito Santo que atua em convencer o homem do pecado, da verdade, da justiça. Somente Ele, somente o Senhor pode te libertar, pode te salvar por completo. E no versículo 4, que é o versículo chave dessa noite, a mulher virtuosa é a coroa do marido. O que é a mulher virtuosa? Hoje em dia, meus amados, os relacionamentos eles ficaram um pouco complicados, né? Tanto para o homem, tanto para a mulher. É difícil a gente encontrar pessoas virtuosas, né? E aqui Salomão está falando exclusivamente da mulher. Ele diz: a mulher virtuosa é a coroa do marido. Então, um casamento chancelado, um casamento que Deus abençoa, é o casamento que a esposa é a coroa daquele casamento, é a esposa que edifica o lar. E nós, como maridos, nós devemos respeitar as nossas esposas, devemos compreendê-las, amá-las e, se possível for, até morrer por elas. Então, você que é casado, você que está assumindo um compromisso diante de Deus, diante dos homens, honre teu compromisso. A mulher que Deus te deu, ei, não joga fora, não desperdice a mulher que Deus lhe deu por nada nesse mundo, porque a Bíblia fala, a mulher virtuosa é a coroa do marido. Quando o marido perde essa coroa, ele perde todos seus atributos. O homem, quando despreza a mulher da sua juventude, a mulher que Deus lhe deu, o preço muitas vezes é muito caro. Mas quem se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos. Você, homem, mulher de Deus, vocês são uma só carne. Então vocês precisam estar totalmente alinhados com a vontade de Deus, para que as vossas orações não sejam rejeitadas diante de Deus. O casamento é tão sagrado, tão santo diante de Deus. Se nós não tivermos comunhão com a nossa cônjuge, nem nossas orações são atendidas por Deus. Então, para você ter uma família edificada, uma família guardada pelo poder do Espírito Santo, você precisa estar em comunhão com sua esposa. Respeite sua esposa, marido, respeite sua esposa, mulher, respeite seu marido, para que vocês tenham um relacionamento duradouro, que até a morte separe. Um casamento, a função do casamento que Deus deu é até a morte, somente a morte separa. Eu sei que tem exceções, né? Mas o princípio de Deus para o casamento é até a morte, né? Eu sei que há exceções, né? Há casos que há exceções, mas o plano original de Deus para o casamento era um casamento de um homem e uma mulher e com um casamento até a morte, né? Criando os filhos e assim entregando os filhos também para o Senhor. Porque nós não casamos por acaso. Nós casamos com a pessoa que Deus nos deu. Se você disse um sim diante de um juiz, aquele sim foi recebido lá no céu.
Então não se esqueça disso. Sua esposa é a coroa da casa. Eu sei que, assim como tem homens que não têm sabedoria, também tem mulheres que não têm sabedoria. Então nós precisamos pedir a Deus, orar a Deus, antes de tomar qualquer decisão, porque somente Deus pode direcionar. Se você tem passado problemas no seu casamento, ore a Deus, peça a Deus a direção, deixe nos comentários, né, qual é o seu problema, que eu vou estar orando, vou estar apresentando a Deus. Eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que Deus vai estar abençoando o seu relacionamento, porque Deus tem poder para restaurar aquilo que foi perdido, aquilo que foi tirado. Porque a Bíblia diz assim, o que uniu Deus não separe o homem. Então, teu casamento é de Deus. Teu casamento é de Deus. E também tem um outro lado também, né? Se você está num casamento abusivo, um casamento que passou dos limites, né? Então, eu recomendo que você procure ajuda, né? Profissional, ajuda, até se for o caso judicial, né? Para que você não perca sua vida, tá bom? A vontade de Deus para o casamento é ter a paz. Se o teu casamento muitas vezes não está tendo paz, está tendo uma agressão verbal, procure ajuda. Procure ajuda da pessoa certa, para que você não seja mais um nas estatísticas, nem que você não seja mais uma nas estatísticas. Então, se seu casamento você notou algo diferente, se você foi agredida ou agredido, né, procure ajuda e ajuda da justiça, tá bom? Porque nós não podemos aceitar a violência contra as mulheres, porque a mulher é algo, posso dizer assim, não, a mulher, o casamento, é, a mulher é a parte mais frágil, então nós devemos amá-la, respeitá-la e cuidá-la, o marido, né? E a esposa também, a esposa vai edificar lá. Então trate bem a sua esposa, o seu cônjuge, para que o seu casamento seja duradouro, os seus filhos vejam e se espelhem em você, talvez lá no futuro, né? Os seus filhos vão casar e vão viver um casamento abençoado, porque o seu casamento foi abençoado por Deus. E se seu casamento está passando por problemas difíceis, tenha certeza, entregue seu marido e sua mulher na presença de Deus. Ore pela vida dele. Não desista. Só se for em casos urgentes, né? Aí você pode estar no seu direito, né? Porque Deus chamou nós à paz, não à maldade. Tá bom? Então Deus possa estar abençoando sua vida, sua noite, seu dia, sua tarde. Essa palavra eu vou deixar guardada aí no YouTube. Se você, de alguma forma, Deus falou ao seu coração, curta, compartilha. Eu vou orar por você nesse momento. Eu vou estar dobrando meu joelho e orando pela sua vida, para que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está aqui, meu Deus, mais um dia de Provérbios, capítulo 12. Senhor, que o Senhor possa abençoar os casamentos, as famílias, que sejam casamentos edificados na rocha, que é Cristo Jesus. Que cada casamento, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que ouviu a Tua palavra nessa noite, possa ser edificado, meu Deus, pelo Teu Espírito. Porque somente Teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da verdade e da justiça. Meu Deus, fala aos corações dos meus amados irmãos, das pessoas que vão escutar essa mensagem de alguma forma, Senhor. Que o Senhor possa encontrar corações feridos para que haja restauração. Que o Senhor possa encontrar corações necessitados da Tua palavra. Em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Amém.